Doutor, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, ouvintes. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma combinação que não é exatamente uma surpresa, mas uma combinação sobre a qual o Dr. Luiz Fernando tem novidades a acrescentar, que é a combinação nefasta entre álcool e agressividade. Uma coisa desencadeia a outra, doutor? Pois é, parece que é assim que funciona, Tatiana. A gente já sabe isso de maneira intuitiva, né? Todo mundo está cansado de ver comportamento agressivo em quem usa, em especial quem abusa do álcool, né? Agora, uma pesquisa feita na Universidade Estadual de Ohio, na cidade de Columbus, traz uma visão bem interessante. Ou seja, o álcool ele é capaz de aumentar o limiar de dor das pessoas, ou seja, quanto você aguenta de dor. E essa pode ser uma das razões por trás dessa relação direta entre o uso ou abuso do álcool e o comportamento mais agressivo. E como é que eles fizeram? Como é que eles chegaram nessa conclusão? Os pesquisadores partiram da hipótese de que se as pessoas que estão intoxicadas com álcool, ou seja, beberam demais ou beberam bastante, não conseguem sentir a própria dor. Então, isso provavelmente causa que eles não tenham eles tenham menos empatia com relação aos outros. E esse estudo foi publicado na revista de estudos sobre álcool e drogas e usou um experimento muito interessante, que é o seguinte: 534 participantes e o outro estudo feito, o mesmo estudo feito em outro laboratório com 327. Todas as pessoas que foram estudadas relataram consumir de 3 a 4 bebidas alcoólicas por ocasião, ou seja, quando iam beber, bebiam pelo menos 3, 4 drinks ou bebidas alcoólicas, pelo menos uma vez por mês. E aí é o seguinte, eles tinham 20 minutos para beber uma bebida alcoólica ou uma substância que era o placebo, sem álcool. Só que eram bebidas misturadas com suco de laranja, pareciam idênticas para que não soubessem qual estavam bebendo e para que não sentissem diferença na hora de começar a beber, eles colocavam uma pequena quantidade do álcool para a parte de cima desse suco de laranja e borrifavam álcool na borda do copo. Então, quem estava tomando o placebo, ou seja, a bebida não alcoólica, não sentia diferença naquele momento. E aí é o seguinte, depois de beber a bebida, cada participante recebia choques elétricos de 1 segundo, de 1 segundo de duração, em 2 dedos da mão. Botavam assim um adesivozinho que emitia um choque de 1 segundo. E os pesquisadores iam aumentando a intensidade desses choques até o participante dizer que estava doendo. Ou seja, ali passava a ser doloroso. E isso era o limiar de dor daquela pessoa. E aí eles colocavam aleatoriamente os participantes em duplas e faziam um joguinho qualquer, uma tarefa competitiva, fazer um quebra-cabeça, um jogo qualquer muito simples, para avaliar o tempo de reação. E é o seguinte, quem perdesse levava um choque aplicado pelo vencedor. Os choques variavam do nível de baixa intensidade até o nível alto de 10, de 1 a 10, que era o que o participante classificava, que aquele participante classificava como doloroso. E os participantes podiam também escolher quanto tempo duravam os choques. Na verdade, não tinha competição alguma. Quem ganhava, a escolha de quem ganhava o jogo era aleatória. Eles achavam que tinham ganho e por isso tinham o poder de dar o choque no outro. Como é fácil enganar bêbado, né? Mas vai. não tinha nem bêbado e também não bêbado. Disseram, você ganhou, você pode apertar o botão aí. Né? Então, o que eles queriam ver? Justamente se aqueles que beberam álcool estariam dispostos a aplicar choques mais fortes e mais longos no seu competidor, vamos dizer assim, né? Isso foi a realidade, ou seja, aqueles que consumiram álcool aumentou o nível em que os choques se tornavam dolorosos para eles, ou seja, o limiar da dor dele era maior, e ao mesmo tempo, quanto maior era esse limiar, maior o nível de agressividade dessa pessoa quando ele tinha autoridade, vamos dizer assim, de dar o choque no outro adversário. Eles davam choques por mais tempo e choques mais intensos. Já aqueles que não beberam álcool, geralmente davam choques mais baixos. Eles
Então, o que os pesquisadores entenderam é que, como eles ainda eram capazes de sentir a própria dor, né, porque o limiar deles era mais baixo, eles não queriam infligir dor nos outros. Ah, Então, essa pesquisa sugere que, como quem bebeu e está eventualmente intoxicado com álcool tem uma tolerância maior à dor, essa tolerância leva essa pessoa a não sentir a dor do outro, não entender a dor do outro e ser capaz de aplicar alguma coisa, seja no caso um choque, que cause dor nessa outra pessoa, né? Então, essas pessoas que tinham bebido álcool estavam no limiar, acima do limiar legal, né, de utilização de álcool nos Estados Unidos, que é 0,08%, que é o equivalente a uma lata de cerveja, um copo pequeno de destilado, de 40 ml, uma taça média de vinho ou um cálice de licor. Isso porque a quantidade de álcool que um adulto médio processa numa hora é em torno de 10 ml, ou seja, 8 gramas de álcool puro na maioria das pessoas, né? Então, esse limite raramente passa de 2 drinks. Então, isso realmente é talvez uma explicação, Tatiana, de por que quem está intoxicado por álcool é capaz de ser mais agressivo e capaz de infligir dor numa outra pessoa com mais intensidade por mais tempo.